Bom, pessoal, vamos lá. Exemplo 5 e exemplo 6. Vamos partir primeiro, logicamente, para o exemplo 5. Exemplo 5 nos diz o seguinte. Desculpa, foi mal. O exemplo 5 nos diz o seguinte. Então, encontre o valor da variável aplicando a regra de 3 para a seguinte expressão. Né? Qual é a expressão? A expressão que nós temos é igual a x sobre 3, né? Igual a 24 sobre 6, né? X sobre 3 igual a 24 sobre 6. Aí a pergunta que vem é a seguinte, gente. Nós não tínhamos visto lá na explicação que quando nós tínhamos uma variável aqui, um incógnito, nós devíamos aplicar a regra de 3, né? Que nos disse, né, que o primeiro termo, vamos falar que isso daqui é igual a A sobre B igual a C sobre D. E você se lembra que eu tinha falado que isso daí é igual a falar que A multiplicar D igual a C que multiplica B, ou B que multiplica C, né? Você se lembra que eu tinha falado isso daí lá na explicação? Então o que nós temos que fazer aqui é aplicar esse mesmo princípio. Rapidamente, como que fica isso então? Se eu preciso achar o x, o que eu tenho que fazer? Eu preciso expressar essa operação daqui, essa proporção, né? E como em função do x, né? Por quê? Porque o número é a variável que eu preciso achar, né? Então todos os meus outros números, os números vão ficar do lado direito da minha equação e a variável incógnita vai ficar do lado esquerdo. Então como é que ficaria isso aí? Então ficaria x igual, o que eu faço? O 3 eu passo aqui do outro lado para multiplicar o 24, ficaria 24 por 3. E o 6 continua aí nesse mesmo local. Isso vai ser igual a quê? Isso vai ser igual a 24 por 3, seria 72, né? Sobre 6. Beleza? E esse seria o valor do x, mas espera aí, falta alguma coisa aqui, né? Aqui dá para simplificar, não é? Né? Então, pergunta, será que dá para simplificar aqui? Dá. 72 dividido 6, quanto que dá isso aí? Não daria 12? Daria 12. 6 por 2, 12, eleva a 1, 6 por 1, 6 e 1, 7. Então, o nosso resultado quer dizer que o x é igual a 12. Bem fácil, beleza? Exemplo 6. Como que funciona? Agora o exemplo 6 vai usar esse mesmo princípio aqui. O exemplo 6 diz o seguinte, deixa eu arredar a folha para aqui. O exemplo 6 diz o seguinte: considere um relógio com defeito de forma que ocorre um atraso a cada a cada 3 minutos por dia. Então, nós temos que o relógio tem um atraso a cada um atraso de 3 minutos, por dia. O que seria o mesmo de 3 minutos dia, né? E nos perguntam quanto que ele deveria, quantos dias ele levaria para traçar uma hora completa, né? Quantos dias precisa ou tomará, né, para atraçar uma hora completa, né? Beleza? Então, o que eu devo fazer aí? Eu devo estabelecer a seguinte relação: se o meu relógio se atrasa, eu vou colocar aqui nesse campo o atraso e desse outro lado aqui os dias. Então, e aqui eu vou colocar um igual. E eu vou expressar isso daqui como se fosse uma proporção. Lembre-se, por quê? Porque a regra de 3 não é nada mais do que uma proporção que tem duas razões. Então eu vou colocar aqui desse lado o atraso e desse lado daqui o número de dias. Então se ele se atrasa 3 minutos num dia,
Aí onde a gente inclui o incógnito. E como é que entra o incógnito? A gente não está precisando saber quanto que é o número, quanto que são o número de dias necessários para ele se atrasar 60 minutos, né? Então aqui no denominador a gente vai colocar o valor que nós já sabemos que seria 60 minutos, que corresponderia ao valor do atraso total, que seria a nossa referência, que seriam então 60 minutos. E aqui do outro lado, na outra fração, no denominador, a gente colocou o quê? O nosso incógnito. Vamos parar um segundo por aí, eu vou explicar por que se faz a relação, a proporção desse jeito, né? Eu até vou dar um zoom aqui. Isso acontece porque pense no seguinte, como eu estou tratando de proporções, e na minha proporção eu tinha um incógnito de um lado da proporção, o incógnito pode estar aqui na parte de cima, pode estar aqui na parte de baixo, pode estar na primeira fração, pode estar na segunda, né? O importante é que os outros três termos sejam valores conhecidos e somente um desconhecido. Então aqui nós temos três valores conhecidos e um desconhecido. Nós já sabíamos então que que o nosso relógio se atrasa 3 minutos a cada dia, né? E nós queremos saber então, para ele se atrasar 60 minutos, quantos dias que ele demoraria, né? Essa seria a nossa relação, a nossa proporção entre as ações, né? Então aí que o que acontece? Eu já vou operacionalizar. Aí eu já pego o x, né? Mando ele aqui do outro lado a multiplicar com o meu numerador, né? O 3, e passo depois esse 60 aqui a multiplicar do outro lado e trago 3 minutos aqui para onde está o x. Como é que fica isso, em termos gerais? Lembre-se o que eu falei com vocês. Por que eu faço essa operação? Porque o meu x deve ficar do lado esquerdo, ou seja, a minha incógnita deve ficar do lado esquerdo, e do lado direito devem ficar os meus valores conhecidos, para poder operar, para poder achar esse valor daqui, beleza? Então como é que fica? X passa do outro lado a multiplicar o 3, ficaria x por 3 minutos igual a quê? A 1 sobre, como o x foi embora daqui, aqui vai ficar 1, né? Porque o x está multiplicando 1. Ele não está aqui, mas é o mesmo que eu falar isso daqui, ó, x por 1. Né? E do outro lado vai ficar o quê? 60 minutos. Só que o que eu posso fazer? Eu pego o 60, mando do outro lado multiplicar, né? E pego meus 3 minutos e mando desse lado dividir essa fração multiplicando 1. Então, como ficaria? X é igual a 60 minutos sobre 3 minutos, né? Beleza? E aí, 60 minutos, né? Aqui por um dia, né? Tava esquecendo, aqui esse é um, daqui é dia, né? E aqui então 60 por 1 dá 60, né? Minutos com minutos se cancela, 60 dividido 3 dá 20, e 20 por 1, né? Já dá 20. Então x é igual a 20, desculpa, 20 não, tá errado. Não, tá certo. Tá certo. Então 20 dias, né? Beleza? Então, em termos gerais, nós temos que o nosso relógio, para ele se atrasar 1 hora, ele precisaria ficar trabalhando 20 dias, tá bom? E essa daí é uma das aplicações da regra de 3, beleza?